Olá a todos, pessoal. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Fantasy Portugal. Hoje vamos falar sobre a terceira jornada da Premier League. Vamos olhar primeiro para as odds desta jornada a nível coletivo e individual e depois vamos olhar para o 11 mais escolhido, os jogadores mais transferidos, jogadores lesionados, transferências na vida real, como o Voltemato, por exemplo, foi contratado pelo Newcastle. E depois vamos olhar ainda para a minha equipa, que tem um problema muito grande para resolver. Provavelmente vocês também o terão, que é substituir o Cole Palmer. Mas vamos começar por olhar às odds. Estas odds foram publicadas antes do Chelsea confirmar que o Palmer não jogaria esta semana. Hoje vamos começar com o jogo entre o Chelsea e o Fulham. O Chelsea é favorito e temos depois o jogo entre o Tottenham e o Bournemouth. À mesma hora também Sunderland, Brentford, United, Burnley, Wolves, Everton. O United é um dos grandes favoritos desta jornada. Se vocês acreditam nisso, não sei, mas são as odds das casas de apostas. A mim custa-me acreditar. Eu percebo que é um jogo contra uma equipa relativamente fraca, mas esses são os jogos que correm pior ao United, parece-me. Eles jogam melhor até contra equipas que deveriam ser do calibre deles. A verdade é que neste momento o United apresenta-se como uma equipa da metade inferior da tabela. Temos depois Leeds contra Newcastle. Temos no domingo Brighton, Manchester City, um dos grandes favoritos da jornada também. Temos Forest contra West Ham, que provavelmente são das melhores odds que vocês vão ver do Forest. Jogo em casa contra uma equipa que não se tem apresentado a um nível bom. Depois temos o grande jogo da jornada, que é o Liverpool contra o Arsenal. O Liverpool é ligeiramente favorito, provavelmente até por estar em casa. Eu acho que se o jogo calha a ser no Emirates, o Arsenal provavelmente parte como favorito para este jogo. Até porque o Liverpool não tem praticado um futebol convincente necessariamente. O próprio Arsenal foi inferior ao United na primeira jornada, portanto, um jogo curioso para ver o que é que se pode esperar destas equipas. A estreia do Eze pelo Liverpool, aliás, a estreia do Eze pelo Arsenal, Arsenal sem Odegaard, Arsenal sem Saka. Será que isso salva alguma coisa? Nada. E depois temos um Villa Palace em que o Villa parte como favorito, mas é um jogo relativamente equilibrado e o Villa tem jogado pouco futebol esta temporada. O Palace começou com 2 empates, se não me engano, empatou 0-0 com o Chelsea, depois um igual com o Forest. São equipas de um nível semelhante. Deve ser um jogo equilibrado. Sobre as melhores equipas para selecionar jogadores de que equipas esta jornada? United em primeiro lugar, sem dúvida. Querem tê-los para o futuro? Eu acho que não. Se tiverem a utilizar um free hit, faz sentido ter um Mateus Cunha, ter um Bruno Fernandes, ter um Dorgu. Esta jornada 3, acho que sim. Para o futuro teria algum cuidado. Temos depois o Chelsea contra o Fulham. O Tottenham tem odds boas ofensivamente, defensivamente já são um bocadinho mais normais. O City igual e o Forest tem de facto boas odds dos dois lados. Defensivamente temos o Villa e o Wolves com boas odds, duas equipas a jogar em casa contra o Palace e o Everton respectivamente. E depois temos aqui os mercados de vitória em que o líder é de facto o United, seguido do Chelsea, Forest, Tottenham, City, Villa e finalmente Liverpool e Newcastle com odds já abaixo dos 50%. E depois temos 2 jogos bastante equilibrados entre Sunderland e Brentford e Wolves e Everton. Para além disto, o Rob T, este utilizador do X.com, ele deixou também os melhores
ataques das próximas 6 jornadas que podem ver no ecrã e as melhores defesas das próximas 6 jornadas que estão agora no ecrã também. Neste tipo de gráficos a médio prazo, os clubes grandes acabam por ficar sempre em cima porque são geralmente superiores às equipas contra quem jogam. E portanto aqui temos City, Liverpool, Chelsea, Arsenal, Tottenham ofensivamente, e defensivamente temos Arsenal, Liverpool, City, Villa, Chelsea e depois Forest, Newcastle, Tottenham, todos com 1.7. Para além disto, temos também os mercados de golos para esta jornada. Os mercados de golos sugerem que o Haaland será o melhor marcador da jornada, seguido de Solanke, Richarlison. Mais tarde vamos falar sobre esta situação entre o Solanke e o Richarlison, mas há muitos jogadores que têm o Richarlison e o Solanke provavelmente vai voltar a ser titular em algum ponto, portanto convém terem cuidado com isso. O Chris Wood tem um jogo bastante favorável este fim de semana, assim como o Chesco, tal como o João Pedro e como teria o Palmer, que está lesionado. O Chesco, no entanto, ainda não foi titular pelo United, se não me engano, portanto é estranho as casas de apostas marcarem-no tão alto. Eu acredito que eles marquem o jogador, deem as odds ao jogador, considerando se o jogador for titular, isto é o que estamos dispostos a pagar. O Strand Larsen está aqui, mas o Vítor Pereira disse que ele estava em dúvida. Ele disse: esperamos que ele possa jogar este fim de semana. Ou seja, é possível que ele jogue, mas também poderá ficar de fora. O Delap aparece a seguir. Pode vir a jogar, o Palmer não está disponível. O Chelsea vai contratar o Garnacho, mas não acredito que esteja disponível já. E, portanto, eles consideram o Delap como um dos favoritos, que me faz algum sentido. Temos depois Gyökeres, Salah, Thiago. O Thiago convém ficar atento relativamente à transferência ou não do Wissa. E o Ekitike, que aparece em 16º. Também temos de ter cuidado com o Isaac, até porque o Newcastle contratou o Voltemade. Ficou confirmado este negócio ontem, se não me engano. E, entretanto, vamos olhar ao 11 mais escolhido da jornada. Olhando ao 11 mais escolhido, temos o Sanchez, o Dubravka na baliza. Já falámos um bocadinho sobre eles em vídeos anteriores. Basicamente permitem a rotação de 2 titulares com 9 milhões, garantindo o guarda-redes de uma equipa tão forte quanto o Chelsea. Temos depois na defesa Cucurella, Porro, Van Dijk, Gabriel e Van de Ven. Curiosamente, os que subiram de preço são todos os que eu não tenho na equipa, que são o Cucurella, o Porro e o Gabriel. Temos também no meio campo Cole Palmer, que não joga esta semana, Reinders, Salah, Kudus e Semenyo. O Reinders e o Semenyo aumentaram de preço já 2 vezes, o Kudus apenas uma. E temos depois no ataque o Haaland, o João Pedro e o Ekitike. Aqui aumentaram todos de preço já. O João Pedro já custa 7.6. Ele não aparece aqui porque eu o tenho na minha equipa e o meu valor de venda é 7.5 ainda. E o Ekitike 8.7. Este é o 11 mais escolhido esta semana. Até agora, pelo menos, ainda vão haver algumas transferências, a jornada só começa no sábado. Vamos olhar aos jogadores mais transferidos. Os jogadores mais transferidos são então o Vicário, guarda-redes do Tottenham, que tem até agora 2 clean sheets, inclusive uma clean sheet num jogo contra o City. Temos depois o Cucurella, o Timber, o Pedro Porro, o Calafiori, o Livramento. E finalmente Van de Ven, Chalobah e Munhoz. Acho que não existe assim nada muito estranho. Quem está a transferir o Timber e o Calafiori, recomendo um bocadinho de cuidado, porque, bem, nem me tinha lembrado disto. O meu cuidado era relativamente aos minutos que eles podem vir a ter, porque
esses dois não são titulares garantidíssimos e vem uma paragem para seleções, as coisas podem mudar, existe um Ben White no banco, por exemplo, e depois é o que podemos ver aqui também, eles jogam os próximos 4 jogos contra Liverpool, Forest, City e Newcastle. Estas equipas estão todas na Europa, ou seja, o ano passado foram todos top 6 ou top 7, não tenho a certeza em que lugar é que o Forest acabou. Portanto, eu não acho que faça muito sentido, mas elas de facto estão aqui. Eles têm feito jogos bons, de facto. O último jogo, o Timber faz 24 pontos, mas nós não podemos jogar fantasia a pensar no que é que se passou a semana passada. Temos que pensar o que é que vai acontecer esta semana e nas próximas. No meio campo, Semenyo e Ben Johnson, que têm marcado golos nos seus jogos, faz bastante sentido. O Kudus também. Aqui existe, se calhar, um problema com estes dois jogadores do Tottenham. É que o Xavi Simons foi contratado e ele provavelmente tira alguns minutos. A verdade é que a pessoa mais afetada por isto provavelmente é o Pape Matar Sarr, mas ainda assim, indo um dos titulares atuais para o banco, essa pessoa depois vai ter alguns minutos. O Xavi Simons pode jogar a extremo, portanto, algum cuidado. O Gakpo pode ser afetado bastante pela transferência do Isaac para o Liverpool. Depois temos Mateus Cunha, jogo bastante favorável esta semana. O Reinders, que continua como titular e as equipas têm, os treinadores têm comprado bastante. O Grealish, que, se não me engano, fez 2 assistências no fim de semana passado. Exatamente. E Bruno Fernandes Mbeumo, pelo mesmo motivo que o Mateus Cunha, é um jogo favorável contra o Burnley, apesar do United não ter mostrado grande coisa. Temos o Salah, por algum motivo, não sei bem o que é que o Salah está aqui a fazer, tendo em conta que já era tão escolhido e agora está nos jogadores mais comprados também. O Eze também, pelo mesmo motivo do Calafiori e do Timber, acho estranho estar aqui devido ao calendário e devido aos minutos, mas neste momento sem Odegaard e sem Saka, ele deve entrar diretamente no 11, portanto consigo entender. E é uma equipa bastante forte, a equipa do Arsenal, obviamente, mas também é um jogo bastante complicado, não é? O Liverpool, depois temos City, Newcastle. Não sei se faz muito sentido comparado, por exemplo, ao Gakpo. O Gakpo joga agora contra o Arsenal, mas depois tem Burnley e Everton. Mas depois também tem a tal questão da transferência do Isaac. E temos depois Elanga, Pedro Neto e Enzo Fernandes. O Elanga tem, se calhar, a garantia de mais alguns minutos devido ao vermelho direto do Anthony Gordon, mas a verdade é que a contratação do Voltemade também tem o efeito contrário. Ele pode perder alguns minutos por causa disso e o Voltemade pode jogar a extremo, mas à partida vai jogar a ponta de lança. Avançados temos João Pedro, que é completamente normal, 1 golo e 2 assistências. Chris Wood, jogo bastante favorável contra o West Ham, e depois tem Burnley e Sunderland. O Richarlison não consigo entender ainda, já o tinha dito em jornadas passadas, marcou golos, marcou. Agora, eu não consigo comprar um jogador que não tenho a certeza que vai ser titular. Ele neste momento ainda só tem 12% de ownership, de qualquer forma, mas parece-me que estes treinadores não estão muito bem a perceber que este lugar, na sua normalidade, é um lugar do Solanke, e estão atrás dos pontos que ele marcou na primeira jornada, em que marca 2 golos, em que ninguém tinha o Richarlison. Não sei se faz muito sentido. Depois temos o Ekitike e o Haaland e o Gyökeres, que acho que é relativamente lógico o porquê de estarem todos aqui. Vamos olhar às lesões desta semana para saberem o que contar. Novidades desde a semana passada, portanto a contar a partir de dia 23, de coisas definitivas. Ballard não vai jogar, o Wissa não vai jogar,
O Araújo também não vai jogar, aqui por suspensão. E o Issa na realidade também não está lesionado. Aqui deve ser por causa da questão da transferência para o Liverpool, ou da possível transferência para o Liverpool. Na realidade até acho que ele está a ser apontado ao Newcastle. O Anthony Gordon levou vermelho direto, portanto vai ficar 3 jogos suspensos. O Joelinton aleijou-se, não vai jogar. O Tanaka também, lesionou-se contra o Arsenal. O Hudson Edward também se lesionou, mas ele nem é titular. E depois temos o Cole Palmer, que também se lesionou, e o Saka. Aliás, o Cole Palmer nem sequer chegou a jogar. O Saka sim lesionou-se durante o jogo. Sobre estes jogadores, tirando as suspensões, os lesionados têm, depois desta semana, 2 semanas para recuperar, porque há uma paragem para seleções e, portanto, não estão disponíveis para os clubes, também não estarão para as respectivas seleções, e têm algum tempo para recuperar. Uma lesão como a lesão do Palmer, se calhar, é recuperável. O Arteta disse relativamente ao Saka que ele deve parar 4 semanas, portanto não é assim tão linear quanto isso, mas se tiverem algum destes jogadores, vejam as notícias e tentem perceber qual é que é o impacto de cada um deles. Queria também mostrar-vos aqui algumas das transferências mais importantes desta última semana. Temos... O Adley já estava disponível a semana passada e o Renato Veiga também já tinha ido para o Villarreal, portanto será a partir daqui. O Eze foi para o Arsenal, nós já falamos sobre ele. O Diebling foi contratado pelo Everton ao Southampton. Temos ainda outra contratação ao Southampton do Mateus Fernandes por 44 milhões, foi contratado para o West Ham. O Palace contratou o Yeremy Pino ao Villarreal, que provavelmente vem para o lugar do Eze. Curioso para ver o que é que o Yeremy Pino faz na Premier League. E depois temos também o Xavi Simons, contratado pelo Leipzig ao Tottenham. E eu quero ir aqui ainda ao Twitter do Fabrício. Eu quero ir ao Twitter do Fabrício porque há para aqui mais notícias. O Nkunku saiu do Chelsea, já está confirmado, apesar de não importar muito, ninguém o tinha na equipa, diria. O West Ham aparentemente contratou aqui um jogador, nunca ouvi falar deste jogador, mas na realidade eu queria vir ver outras coisas. O Gueye continua a falar com o Liverpool, ou o Liverpool continua a falar com o Crystal Palace relativamente ao Gueye. A decisão está do lado do Crystal Palace, o Liverpool já apresentou proposta. Temos também o Chelsea está a tentar contratar o Buonanotte ao Brighton, acho que não muda muito relativamente à Fantasy. Temos aqui então o Yeremy Pino. Mais coisas que importem. Aparentemente o Crystal Palace está a tentar contratar um central para colmatar a saída do Gueye. O Garnacho assinou pelo Chelsea, se não for oficial está muito perto disso, portanto algum cuidado para pessoas que tenham o Pedro Neto, se calhar, o Binoy Gittens, mas eu acho que não há muitas pessoas que tenham o Binoy Gittens. Tira alguns minutos ao Estevão, infelizmente, eu tenho gostado bastante de o ver, mas aconteceu de facto, o Garnacho vai jogar pelo Chelsea. E aqui é relativamente à saída do Kobbie Mainoo, que não é esperada. O Tottenham aparentemente fez uma abordagem pelo Akanji. A maior notícia de todas, no entanto, ainda não apareceu, que é a notícia do Voltemade. Mas nós já tínhamos visto de qualquer forma, não me parece que exista aqui muito mais. Vamos olhar para a minha equipa e o que é que eu planei fazer com a minha equipa, basicamente. Bem, relativamente à minha equipa, eu mexer grandamente na defesa e nos guarda-redes. Se tivessem alguém, possivelmente seria no Van Dijk por outro premium, porque o Liverpool tem sofrido muitos golos. Mas os maiores problemas da minha equipa estão no meio campo. O Palmer não vai jogar, o Salah tem
2 contribuições para gol caídas do céu nos descontos de cada um dos jogos. E temos um Bruno Fernandes numa equipa que perdeu contra uma equipa do quarto escalão durante a semana e que foi dominada pelo Fulham a semana passada. O Anderson também pode vir a perder alguns minutos para o Douglas Luiz. E portanto o meio campo, tirando o Ismail Assar, honestamente eu não estou completamente satisfeito com nenhum dos jogadores. No ataque temos Oli Watkins, João Pedro e Guiu. O Guiu eu sabia perfeitamente para o que é que vinha quando comprei e percebo que ele não seja titular, é ok. O Watkins, por outro lado, tem sido mais uma desilusão. Não acho que exija uma transferência esta semana, nem o Guiu. Quem o provavelmente exigirá será o Paulo. Agora, ainda não sei quem é que vou comprar. Estava a considerar comprar o Menu, mas depois também estava aqui a olhar para o Reinders e o Reinders de facto permite-me ir buscar o Ekitika, que foi depois esse o motivo para eu estar à procura do Ekitika. Eu poderia fazer isto à equipa e eu preferia ter o Palmer e o Guiu ou o Reinders e o Ekitika. Eu acho que a segunda opção é claramente mais forte, apesar de o Reinders ser, como jogador de fantasy, um jogador mais fraco do que o Palmer. A diferença provavelmente não justifica 4.8 milhões. Já a diferença do Ekitika para o Guiu certamente que é mais fácil de justificar. Mas depois temos a questão de que o Isaac pode estar para chegar. Temos que eu vou utilizar um free hit na jornada 6 e portanto tenho a melhor exibição do City, ou o melhor adversário do City, em que posso buscar o Reinders se eu quiser, e portanto ainda estou um bocadinho na dúvida sobre o que é que irei fazer. O mais provável é mesmo fazer Palmer para Semenyo, deixando o Guiu, e isto vai-me permitir ir para a paragem das seleções, ver o que é que acontece. Lesiona-se alguém, lesiona-se o Van Dijk, por exemplo, lesiona-se o João Pedro, o que é que eu faço à equipa agora? Sempre ficaria com 2 transferências. Em último caso, se tiver que utilizar o wildcard, utilizarei, mas não me parece necessário. Honestamente, os únicos 2 jogadores que eu tenho na equipa que não vão jogar é o Palmer e o Guiu, e o Palmer é por lesão, portanto esta equipa está longe de ser problemática. E inclusive temos 2 semanas com mais pontos do que a média do jogo, da Fantasy, portanto não acho que a equipa esteja a precisar de ser completamente alterada, mas ainda assim tenho aqui algumas coisas que gostaria que fossem diferentes. Também considerei trocar Semenyo e Mateta, mas depois fico com muito dinheiro no banco, provavelmente. O que também acontece se eu for buscar o Ekitika, mas ainda assim, aí depois tenho a possibilidade. Quem ficaria no banco provavelmente seria o Anderson, que só custa 5,5, e em vez de a possibilidade de ficar um jogador como o Ismail Assar, se calhar, como o próprio Anderson, se calhar. Já acho que perdi a minha linha de pensamento. A minha ideia neste momento é: eu não sei o que é que vou fazer à equipa ainda para amanhã, mas o mais provável é sair o Palmer por outro médio, provavelmente o Semenyo, e ver o que é que acontece na paragem de seleções. Por hoje é tudo. Se gostaram do vídeo, deixem like no vídeo, subscrevam, deixem um comentário no vídeo se quiserem perguntar sobre algum jogador, por exemplo. Se estão a pensar, será que vale a pena eu utilizar o free hit? Tenho
o Saka, o Palmer e tem outro jogador lesionado, ou tem o Gordon, por exemplo, suspenso, tem o Strand Larsen que está em dúvida, o que quer que seja, sintam-se à vontade para me perguntar e se puderem, deem-me um follow no x.com e no Instagram. Eu vou postar a minha equipa antes da deadline, como tenho feito até agora. E tenho tentado também ser um bocadinho mais ativo a falar sobre, olhem, esta transferência acabou de acontecer, este jogador não joga este fim de semana, este jogador está disponível para o fim de semana, pode ser informação útil para vocês. E por hoje é tudo. Muito obrigado a todos que estiveram a assistir ao vídeo e espero ver-vos na próxima semana, provavelmente segunda-feira temos rescaldo da Premier League. Obrigado e bom fim de semana.